Oi, gente! Me conta uma coisa. Quantas vezes você já ouviu falar que empreendedorismo é bonito, é um ato de coragem, é um ato de sucesso, mas já parou para pensar o que está por trás do empreendedorismo? Para falar sobre esse assunto e muitos outros, o Persona Singular entra numa temporada nova sobre empreendedorismo. E o que não te contam sobre tudo isso? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Persona Singular nessa temporada maravilhosa que eu já estreio de um jeito forte, grande e com muita envergadura. Seja bem-vindo, Emanuel Mamute, da Mamuscles. É um prazer te receber aqui no Persona Singular. Bom dia, Ivana, tudo bem? Também é um prazer estar aqui hoje. Agradeço muito o convite por esse canal aberto que você tem trazido aí para nós poder estar falando um pouquinho do que é empreender, né? Que muitos vê o lado bom, né? Do que se constrói. Sempre as pessoas assistem o nosso palco. Agora, o bastidor, essa é a parte que quase ninguém mostra, ninguém quase quer ouvir, mas é muito importante, principalmente quando você já trilhou uma trajetória, porque aí as pessoas olham e falam, uau, que maravilhoso, mas o que está por trás disso? E olha, nessa temporada, nós escolhemos algumas pessoas que já tiveram muito sucesso, mas também muita dificuldade. E a tua história envolve muita dificuldade, né? Isso mesmo. Eu venho... O Mamute, né? Foi criado através de uma pessoa com sonhos, uma pessoa que vem de uma cidade pequena, de uma família humilde, e para nós chegar até aqui, como se diz assim, a gente somos emergentes, né? A gente realmente subiu degrau por degrau até chegar na posição que estamos hoje. Foi subindo a escadinha. E olha, para bater o papo sobre isso, antes de mais nada, eu quero te servir um cafezinho. Tem o patrocinador aqui desse café, gente. Olha só, um café maravilhoso. Agora eu quero saber também se quem treina, quem faz academia, come. Hoje nós vamos saber aqui, porque o Super Belusso é nosso patrocinador, nos mandou uma cesta de café da manhã recheada de carboidratos, hein? Obrigada, Super Belusso. Eles têm padaria e fabricação própria. Veio um pãozinho, veio uma rosca. Na verdade, eu acho que é aquelas... Como chama? Rosca húngara. É maravilhoso, gente. Veio um salgado, veio inclusive energético. Toma energético? Bastante. Energético é o que aguentar... mais toma, né? Para aguentar o ritmo. Para aguentar o ritmo. E olha só, a Bali, olha, tem uma vasta gama de produtos aqui. Esse aqui é para criança também, inclusive. Bali Kids. Tem água saborizada. O Super Belusso fica na Avenida Marginal, lá no bairro Floresta. Nosso patrocinador mais cheio de produtos e novidades incríveis, que é interessante você conhecer. Olha só, veio até água saborizada, amigo. Conhecia essa água? Essa água é boa. Conhece? Conheço, muito boa. Bom, fica à vontade. Tem cafezinho, quer que eu te sirva o café, água, o que você deseja? Um café. Perfeito, vamos de café. Sem açúcar, é claro, porque ele é profissional da educação física e vai falar sobre os malefícios do açúcar, que todo mundo sabe. Mas, Mamute. O mamute, para quem não sabe, é um ancestral do elefante, é isso, isso né? Isso mesmo. Por que esse nome, já para começar a história? O mamute é bem simples, a história foi quando a gente começou a ingressar no fisiculturismo, aí eu fiz um exame, Ai, você né? é fisiculturista? Me preparei quase 6 anos, né, para ser fisiculturista. Só que aconteceu, as 2 vezes que eu fui tentar competir, eu tive algumas lesões que acabaram não me permitindo subir no palco, né? Eu tive um rompimento parcial do meu tríceps uma semana antes do campeonato e um rompimento parcial do bíceps no segundo campeonato. Agora eu vou te falar, você é empreendedor, empresário, e a primeira pergunta que eu quero fazer é já para você. Já se inscreveu no nosso canal? Tá vendo a gente pelo YouTube? Acesse o nosso canal, @Difusora Maravilha. Confere o tamanho desse homem, gente, para começar já a conversa. E eu imagino que um pouquinho da resistência do empreendedorismo vem do trabalho físico, também do fisiculturismo. Muito. Porque a pessoa que se dedica para isso tem que ter uma mente muito forte, muito forte. O fisiculturismo, ele trouxe para mim a questão toda de disciplina, de resiliência,
de tu fazer as coisas acontecer, né? Porque o fisiculturista, ele abdica muito da sua vida, né? Não come quase É. também essas coisas assim no dia a dia. Tem No que ter uma tempo, dieta no muito tempo regrada, de né? campeonato, não. Quando você tá lá se preparando, você abre mão de tudo, né? Do que você mais gosta. O que você mais gosta, você abre mão. Então, você abdica dia a dia da sua vida. Você força a mente, né? A mente. Mais do que a alimentação, gente. Porque, Muito mais. eu vou comer só isso aqui. A pessoa que é fisiculturista e se dedica à musculação, ela tem uma dieta extremamente regrada. Não, isso aqui não pode. Como você disse, num período determinado de tempo, Isso claro. Mas é um ato que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes de resistência emocional. Que isso envolve também você no seu trabalho. E eu acho que deve ter casado muito com essa Casou tua muito. veia empreendedora. Isso mesmo, porque o empreender, às vezes a pessoa vê o bonito, né? Quando você vai lá, Claro. abre uma empresa, nossa, tá fluindo, tu tá vendendo. Só que os bastidores atrás é tudo, entra abdicação, frustrações, coisas que às vezes as pessoas por fora, principalmente clientes, não analisam, né? Cara, o cara tá bem, mas o que ele abdicou, né, para estar ali, o tempo em família, que é quando no fisiculturismo acontece muito, né, e no empreendedorismo não é diferente, porque para você fazer uma empresa funcionar ou chegar num ápice de sucesso, você às vezes tem que abrir mão de certas coisas. Mas como que nasceu esse amor pela musculação? O amor da musculação, ela veio através do quê? Eu vim para o sul e eu tinha uma vontade de ser atleta. De onde tu é? Eu nasci aqui no sul, daí eu fui para o Rio de Janeiro, morei em São Paulo, já morei em Minas também, várias E há cidades. quanto tempo tu tá morando em Maravilha? Agora em Maravilha há 5 anos. 5 anos. 5 anos que faz que eu estou aqui. E aí você começou com a musculação quando? Com a musculação eu comecei em 2017 para 2018. Daí eu já estava em Cunhaporã, né? Eu vim do Rio, fui para Cunhaporã e depois eu vim para Maravilha. Foi em Maravilha, foi o ápice onde pessoas me ajudaram, né? Que me apresentaram o fisiculturismo, que me deu uma opção de realmente lutar por algo mais, né? Legal. E aí você tentou, né? Se preparou tudo, teve um problema de saúde Tive algumas e lesões. acabou desistindo do fisiculturismo. Não desisti. Olha só, gente. Como eu digo, a mente sempre nos ajuda. Não desistiu ainda, mas Não. eu quero entender para onde caminhou esse teu lado de trabalhar com a musculação e empreender. Então, a questão foi assim, quando você é fisiculturista, você precisa de renda, porque o fisiculturismo é um esporte muito caro. É caro e não tem patrocínio, Não, quase. É muito difícil. Um exemplo assim, quando eu era fisiculturista, eu comecei a me preparar, aí veio a opção, cara, eu preciso de mais rendimento. Daí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, virei personal, automaticamente aumentei meu rendimento. Para vocês terem uma noção de quanto um fisiculturista gasta, eu, como amador, gastava em torno de R$7.000 por mês para me manter. Uau! 7 mil entre alimentação, treino, dieta, Médico, coach, tudo. Em torno de R$7.000 por mês. R$7.000 por mês. É um valor bem considerável, né? Uau. Então, você precisa ter rendas. E eu tinha meu coach, que era de São Paulo, que era o Donaire. Aí eu conversei muito tempo com ele e ele falou, cara, se você realmente quer isso, você precisa ter mais faturamento, porque você vai ter que investir mais, entendeu? E veio a ideia, cara. Como professor, eu estava conseguindo me manter no que eu estava. Cara, eu preciso mais. Aí veio a ideia, cara, e se eu empreender? Se eu, abrir uma academia? Mas até então você trabalhava em outras Trabalhava em academias. outra academia, trabalhava no CT Esparta, foi onde o Elton me deu a oportunidade de trabalhar, foi onde eu ingressei totalmente, né, na musculação, na parte como professor. Ele me deu a minha primeira oportunidade como estagiário e foi onde eu cresci muito aqui em Maravilha, né? Agradeço muito a ele pela oportunidade que ele me deu lá no CT Esparta, meu primeiro serviço como estagiário. E aí, de onde deu o start de você, uau, acredito que agora é meu momento de ter a minha academia? Em 2020, veio o sonho de ter uma marca, porque eu era personal, eu queria ter uma marca minha. Já era conhecido como Mamute. Daí eu queria ter uma marca. Aí foi onde eu conheci o Eduardo Renosto e a gente fez uma venda casada, né? Eu de personal para ele e ele fabricou a marca para mim. Então, durante um ano eu de personal para ele pelo valor da marca que ele me vendeu, né? O que aconteceu? Eu produzi a marca, foi onde eu produzi meu primeiro boné. Eu produzi, 50 bonés, fiz parcelado em 10 vezes e comecei a entregar pra galera. E o Eduardo veio, cara,
essa marca merece uma academia. Uau. E Ali me deu brotou start. aquilo na mente. Falei, cara, é verdade. Entende? Uhum. Porque a marca Mamuscles foi uma marca muito bonita, uma marca chamativa, o pessoal começou a gostar. Falei, cara, é verdade, eu vou sonhar um pouco mais alto. Uhum. Não tinha condições de abrir o que eu queria, né? Então, eu comecei a fazer orçamentos. Minha esposa falava, tá, mas por que você faz tanto orçamento? Tu sabe que a gente não tem condições de fazer. Eu falei, não, mas um dia alguém vai me perguntar quanto custa o meu sonho. E eu tinha essa fé. Muito essa fé. Um dia alguém vai perguntar quanto custa o meu sonho. E aí eu já tenho o orçamento pronto para colocar em prática. Uau, isso faz todo sentido. Porque um sonho sem ação é apenas um sonho. Entendeu? Ele vai continuar sendo um sonho. Mas quando você coloca ação num sonho, ele tem toda a chance, uma grande porcentagem de virar realidade. Ah, lindo, maravilhoso. Mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas falaram que você estava doido. Sim. Passei muito... A Mamuscles foi considerada como um negócio assim... Um não é elefante possível. branco, um mamute branco, poderia dizer, não foi Mais isso? ou menos isso. Mas e É aí, impossível. quando que virou o jogo? Quando que você realmente disse, não, peraí, não interessa se vão me chamar de doido ou não, mas eu vou seguir adiante no meu sonho. Quando eu conheci o Marcos, ele foi um profissional que ele veio trabalhar aqui para Maravilha, numa empresa aqui, e ele procurou eu para personal. E um dia eu conversando com ele, ele falou, cara, por que você não abre academia? Eu falei, eu tenho um sonho de abrir. Ele falou, quanto custa isso? Eu falei, deixa que eu te mando os orçamentos. Daí ele me deu umas ideias, porque ele trabalhava nessa questão de gestão de empresas e tal. Uhum. E ele me trouxe uma ideia, ele falou, por que você não... Quanto que você tem para colocar hoje na tua empresa? Se fosse comprar, eu falei, eu tenho 200 mil, mas na verdade não tinha nada. Foi tudo na fé. Você sabe que, imaginando a sua trajetória, eu consigo entender que muita gente desiste por falta de dinheiro. Mas o grande diferencial é que as pessoas que têm sucesso entendem que o dinheiro segue o sucesso, segue o propósito. É muito em função disso, porque Muito. você trabalhou o seu propósito mesmo sem ter dinheiro. Isso mesmo. E isso é um diferencial, porque as pessoas imaginam, empreender, que maravilhoso, eu estou vendo só o resultado. Mas a caminhada, as poucas horas de sono, a dedicação, o medo, principalmente o medo, porque você não tem certeza que vai dar certo. E olha só, um dado muito importante. Nem todo mundo que resolve empreender tem sucesso. Não. É legal contar a sua história, mas porventura, nem tudo é resultado. Nem Certamente na tua caminhada alguma coisa, acho que não deu tão certo assim. Não, a Mamuscles, Toma seu café que ela tá foi vai esfriar, menino. desenvolvida para uma companhia, né? Então ela foi dividida entre cotas. Eu tenho você ia vender cotas de vender capital. cotas delas. Gente, empreendedor na veia, porque ele pensou o seguinte, eu vou empreender, vou colocar mais gente empreender comigo. Uau! E aí? Então, assim, eu com certeza ficaria com 4 cotas, seria 25% da empresa, e venderia as outras cotas. Então, Você não queria nem 12 ser sócio cotas. majoritário, eu quero só colocar esse negócio rodar e não me importa se eu não vou Sim. ser majoritário. Aí, eu coloquei, né, 12 cotas a vendas. Só que eu coloquei limites, impor limites aos sócios. Por exemplo, o sócio pode comprar ao máximo 3 cotas. Aham. Não pode passar disso, porque eu tinha 4, né? Olha ali, Brasil! Olha ali, Brasil, o que eu tô falando. Aprendam com quem sabe. E antes de continuarmos para ele contar os detalhes aqui, toma o teu cafezinho. Eu quero agradecer à loja Jumani que me veste, gente. Eu estou num look empresária para essa temporada, é óbvio, né? Claro. Num conjunto fabricação própria da Jumani. A Jumani é uma empresa eminentemente maravilhense, com loja própria que fica na Avenida Sul Brasil, no centro de Maravilha, em frente da Praça da Igreja Matriz. Muito fácil, muito bom e com preços maravilhosos. Jumani, anota esse nome, já corre no Instagram, @loja Jumani, para conferir a coleção maravilhosa que a Jumani tem. Agora, menino, me fala, essa tua ideia você tirou da tua cabeça ou você buscou referências? Então, assim, o Marcos, ele me deu uma ideia. Ele falou, cara, tu que vai botar 200 mil. Uhum. Tu vai dividir em cotas de 50 mil e
então, 4 cotas e os outros sócios, daí tu impõe, né, uma regra para tu fica como majoritário da empresa, com 25%, né, e o restante tu vende. Só que ninguém vai ter mais que você. Então, automaticamente, tu é o que mais tem 4 votos, né. Show! Levei essa ideia para minha esposa. E foi onde que a minha esposa, como ela tem 10 anos de Cicobi, né, então já ajudou muito. Cicobi, esse nome vocês já sabem que eu já falei em vários momentos aqui, nosso patrocinador também, Sério? inclusive, o Cicobi Credial, nosso patrocinador. Nós fizemos, inclusive, uma temporada falando sobre o cooperativismo, o quanto cooperar e quanto essa ideia de envolver outras pessoas, e o quanto isso traz resultado, e você é prova disso. Sim. O exemplo assim, ela trouxe a ideia, eu levei a ideia para ela, ela me ajudou a desenvolver o projeto. Porque assim, eu em si, eu tinha ideia, eu tinha como fazer, mas não sabia como realizar em ação. Porque é tudo questões mais burocráticas. Por exemplo, vou dar um exemplo para um empresário ali de 10, 15 anos de vivência já. Eu era um bebezinho, tinha apenas um sonho. E daí ela montou o projeto para mim, me ensinou, me instruiu, fez eu apresentar várias vezes para ela, até ficar bom. E daí nós saímos às vendas, né? Vender cotas, vender um sonho. E eu sempre digo assim, o que um sonho precisa para se tornar realidade? De energia. E quem que gera energia? Pessoas. Então, eu precisava de pessoas que acreditassem e realmente injetassem energia no meu sonho, para que ele se tornasse realidade. Mas de primeira, as pessoas compraram de você a Não. ideia? Eu recebi muito não, vários nãos. Então, várias pessoas, cara, essa academia que você sonha, maravilha não comporta. Foi a frase que eu mais ouvi. Uau. Você é louco. Você tá fora da... Você não fez uma pesquisa de estrutura, a cidade não comporta, não é para maravilha isso aqui. Isso aqui, cara, vai para Chapecó. Ouvi muito isso, de várias pessoas, não só de uma. Mas isso te fez ter vontade de desistir em algum momento? Teve. Não de totalmente desistir, mas teve aquela frustração, sabe? Aquele momento, cara, será que é certo? Tô levando a minha esposa porque tá acreditando em mim pro lado certo? Será que esse aqui é o mesmo caminho? Será que não tem outro? E quando foi que a chave virou? Um momento assim que eu tinha 12 cotas para vender e de um mês pro outro eu vendi, tipo, 8 cotas. Tá, mas aí foi tipo estratégia, energia, ou você acha que foi a mão de Deus ali dizendo, amigo, não desiste disso porque te falaram? Porque a gente pode perguntar isso também, né? Ah, será que eu tenho que mesmo fazer? Deus me mostra um sinal, enfim. Foi Deus. Eu acredito muito nisso porque o que acontece? Eu sempre instruo e tenho isso na minha mente que, tipo, a Mamuscles, ela é algo maior do que eu mesmo, maior do que as pessoas que estão envolvidas nela. Ela é algo muito maior, entendeu? É um sonho que, eu digo assim, eu sou apenas alguém que está fazendo ele, mas não é meu. E aí, como É foi algo de tirar o cima. projeto do papel? Foi muito, por exemplo, assim, não tem uma palavra, assim, eu não consigo achar uma palavra, cara, porque é um sentimento que hoje eu ainda olho pra Mamuscles, sabe, vejo ela real, depois das pessoas acreditarem em mim, depois dos meus sócios que hoje eu tenho, agradeço a todos eles porque são grandes empresários que hoje me ensinam muito. O Mamute de 2022 para 2023 mudou muito, de 23 para 2024 agora aprendeu muito nesses meses, primeiros 7 meses de empresa. A gente cresceu muito. 7 meses. 7 meses já de empresa. E tinha muitas pessoas que ainda falavam, caramba, a empresa só tem certeza que vai ser boa após os 6 meses, né? Já deu 7. Para você que está me ouvindo e nos vendo através do nosso canal no YouTube, está se perguntando Mamute, Mamusco, Mamuscles. Mamuscles é uma academia que fica localizada na Avenida Sul Brasil. Qual que é o número? 435. 435, no centro de Maravilha, para conhecer um pouquinho sobre essa estrutura, porque a gente está falando aqui sobre o teu negócio e as pessoas, uau, mas qual é o negócio? Uma academia de musculação enorme que abriu em Maravilha no descrédito, porque muita gente imaginava que era muito grande para a nossa realidade. E eu já tinha essa visão que Maravilha é uma cidade que está evoluindo muito, só que
eu sentia que faltava algo ainda em Maravilha, que tinha uma portinha assim, sabe? Cara, o povo quer um pouquinho mais, entendeu? E merece mais. O povo de Maravilha merece, porque é um povo trabalhador, um povo que sempre busca o melhor para si mesmo, né? Então, a Mamuscas veio com essa ideia de trazer uma estrutura onde que o cliente se sinta bem e traga um ambiente diferente, né? Do que tudo que já se tinha. Realmente, ela vai na contramão. Diferente, né? E é muito sobre a profissão que você exerce, né? Personal trainer, que trabalha com a musculação e a musculação e mesmo as atividades físicas, elas trazem um ensinamento. Porque é todo dia você fazer a mesma coisa em busca de um objetivo que, se você não fizê-lo, não vai acontecer. Não vai acontecer. O empreendedorismo é a mesma coisa, né? Eu hoje, tipo assim, eu pego muito lá das minhas preparações que eu tive, onde eu tive uma entrega total, até eu brinco com a minha esposa, eu apenas troquei o meu esporte agora, né? Mas você continua de personal ou só de Hoje empresário eu agora? limitei um pouco as minhas vagas, né? Eu tenho, então, 10 vagas de personagens só, no máximo. Todas Hoje, preenchidas? tô com 7 Olha preenchidos. só, quem quiser um personal Tenho também 3 está ainda. aí disponível com horário vago, mas aproveitem que as vagas são limitadas. Isso mesmo. A gente limitou por quê? Porque a empresa acaba sugando Tomando muito tempo. a questão ali, Gestão, entendeu? Gestão, contabilidade, você faz de cliente. tudo, gente. E eu vejo assim, eu como gestor, CEO da empresa, eu gosto de ser presente e que os clientes consigam chegar até mim, sabe? Não ter aquela separação, não, o Mamute agora é o CEO da empresa, não. Se tem uma Qualquer coisa, momento pode me senhores achar. empresários, que eu gostaria que vocês aprendessem neste momento é de que, em algum momento, a sua carreira vai alavancar, mas nunca deixe de ser quem você é. Isso mesmo. Esse eu acho que talvez seja o maior ensinamento sobre sucesso que nós poderíamos deixar aqui para o nosso público, porque eu vejo muita gente que, quando sobe na carreira, ascende, e não falo só sobre financeiramente, não. Eu falo sobre você ter os resultados que você tanto buscou. As pessoas perdem Isso mesmo. o contexto, elas perdem aquela humildade, aquela ligação com quem elas eram e com quem elas vivenciaram esse sucesso. O que trouxe ela até ali, né? Exato. E é o ato de servir, né? E eu vejo assim que a empresa Mamuscles, ela traz muito dessa identidade, sabe? Que é o que eu trago para os colaboradores, é o que nós estamos ali para servir o cliente e não o cliente servir nós. Mas em Entendeu? algum momento muita gente esquece isso. Isso aí. Aí diz, não, agora me sirvam, sou o senhor de vocês. E calma aí, peraí, o que te trouxe até aqui? E o que vai te levar para o próximo Isso mesmo. nível? É sempre uma avaliação que A você deve mesma fazer essência. rotineiramente. E é o que eu digo, se a gente tira isso, a servidão para o outro e para o Senhor, tá fazendo falta o sentido e o propósito que nós nos colocamos para isso. Eu vejo o teu olho brilhar quando você fala sobre a sua empresa, embora ela seja recente, jovem, de 7 meses, em execução. Ela já vem de um sonho de muito antes. Sim, foi 4 anos sonhando sobre algo, tanto assim que a arquiteta brincou comigo, cara, foi a empresa mais fácil de se montar, porque, tipo, tu já sabia onde tu queria cada coisa, porque foi muito pensado em cima disso, né? Você criou uma marca e não só uma academia. E essa é uma pergunta que eu tenho anotada aqui. Quando você pensou a Mamuscles, o que você queria comunicar além dessa força física, desse tamanho, dessa grandiosidade? Que não é porque você é grande, entendeu? Que você não tem coração. Gente do céu, os brutos também amam o Brasil. É muito sobre isso. E olha só, gente, de verdade, foca. Aqui no meu convidado, o olho dele tá cheio de lágrima. Se isso não é amor ao empreendedorismo, me conte o que é. Porque a pessoa que brilha os olhos naquilo que faz, ela com certeza tá caminhando para o sucesso. E é um sucesso que não é sobre números somente, sobre você ter dinheiro, sobre você ter poder, sobre você ter uma academia enorme, sobre você ter outras academias. É sobre você atingir vidas, porque o teu trabalho, a musculação, que é sobre saúde física, é devolver para as pessoas e oportunizar para as pessoas a capacidade de estarem bem.
muito em função de falarmos sobre o empreendedorismo, e a pergunta é, quando você vai fazer um negócio, o que é que eu quero transformar na vida do outro? Tem muito isso às vezes, porque uma empresa, essa é apenas uma empresa. Se você não mudar as pessoas, entendeu? Não agregarem nada para a pessoa, só vai ser apenas uma empresa. Você tem que agregar algo, até mesmo na própria sociedade, né? A Mamuscos, ela vem com uma ideia de que, um exemplo assim, a sociedade acreditou na Mamuscos. Hoje, a gente já chegou a bater 1.300 alunos, né? Hoje a gente conta em torno de 1.200 alunos ativos. Mas, através dessa resposta, da sociedade realmente abraçar a Mamuscos, a Mamuscos vem trazendo ideias. A gente tem alguns projetos que a gente participa, né? Apoia vários atletas, Uau. entendeu? Principalmente atletas, a gente está criando um plano de mensalidade para atletas. Tem alguns atletas que a gente patrocina, atletas que são daqui de Maravilha, que vão nível nacional, nível estadual, que, tipo, eles não têm custo com a Mamuscos. Eles vão lá, treinam. Então, por quê? Porque a Mamuscos recebe da sociedade, mas eu vejo que ela tem que devolver também à sociedade. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Assim a gente inicia a nossa temporada sobre o empreendedorismo, e a minha pergunta para você é: o que é que você tem empreendido para devolver para o outro em forma de resultado? E não é só sobre você criar uma empresa, é sobre os teus propósitos e sobre as tuas atitudes. Empreender, como o próprio nome diz, é empreendedor, empreender na dor do outro. Qual é a dor que você resolve? Com o teu negócio, com o teu serviço, com as tuas ações, sejam elas do tamanho que forem. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque não viemos ao mundo a passeio. Isso mesmo. E vai numa coisa muito importante. Às vezes a pessoa acha, a academia é só para melhorar corpo. Errado. Meu Deus, se alguém tem essa visão ainda de que a academia é só para transformar corpos e deixar as pessoas saradas, ou que a pessoa acha que vai entrar lá, vai ficar bombado. Meu Deus, gente, vamos voltar a uma página desse livro e vamos ler que a academia é saúde. Saúde física, mental, principalmente, autoestima, tudo. Tudo melhora na tua vida quando você se cuida a si mesmo, né? É porque muitas pessoas falam em amor, né? Você tem que amar o teu próximo. E que tal começar a amar por nós mesmos? Nós se amar. Vou me cuidar fisicamente, eu vou me alimentar melhor, vou fazer exercício, vou beber água, vou me hidratar. É bom no começo? Não é bom no começo, gente. É bom no meio? Não é bom no meio. Mas no final, com certeza, é muito, muito bom. A atividade física, ela é excelente para tudo, mas para tudo mesmo. E quando eu falo atividade física, eu me refiro muito à musculação. Eu sou praticante há muitos anos e eu entendo todos os benefícios e falo muito sobre isso. A importância, porque as pessoas dizem, mas eu não gosto de ir para academia. Peraí, ninguém tá falando sobre gostar, o ato de gostar. Você gosta, sim, de comer um bolinho, você gosta, sim, disso. Mas para gostar disso, você tem que estar bem. Porque se você estiver muito mal, você não vai gostar nem de comer o seu bolo. Eu tenho uma frase que eu sempre, às vezes, brinco com os clientes, até mesmo com os meninos que são meus colaboradores, que quem faz o que gosta é criança e adolescente, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Entenderam, Brasil? Adulto faz o que precisa ser feito. Agora eu vou servir mais um cafezinho para ele. Por quê? Mamute. Temos o nosso quadro Pingo nos Is. Uhum. E a gente não vai segurar essa barra pesada aqui sozinho. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde. Tranquilo. Mais tranquilo que treinar musculação. Com certeza. Bom? Você viu mais um cafezinho aqui? Tá preparado? Assim, só pra gente encerrar o nosso programa aqui em alto estilo, depois ele vai levar um energético, gente, porque a vida dura do empreendedor não é fácil, ele vai levar esse energético aqui da Bali, do Super Beluz, pra você tomar. Kids, você tem filhos? Tenho, de 12 anos. Olha só, ele já pode tomar, tá? Um suplemento alimentar líquido, com vitaminas e minerais aqui da Bali, gente, gostei muito. Vamos lá. As nossas perguntas. Não desligue o seu rádio, aumenta o volume, porque a gente adora fazer perguntas assim, para saber o que realmente o nosso convidado pensa sobre o assunto. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Qual foi a maior mentira que você já contou para si mesmo? Para mim mesmo, nunca me menti. Nunca te enganou assim? Vou contar essa mentirinha Nunca. aqui.
Eu já, vou te dar um exemplo. Sabe aquela coisa que você fala quando acorda assim, só mais 5 minutos? Essa é uma mentirinha que a gente se conta. Essa não, Você nunca se contou essa? Não, Toca o teu despertador, você levanta? Sim. Gente do céu, tem que estudar essa mente. Em algum momento eu conto essa mentirinha pra mim, ai, só mais 5 minutos. Um exemplo, eu tenho muito... Desde que eu virei atleta, pra você ter noção, para você chegar num ápice de físico, você tem que ser muito disciplinado. Uau. É tipo assim, você vira um robô. Você levanta de manhã cedo, você toma seu café, 9 horas da manhã você toma teu lanche da manhã, meio-dia você É quase uma máquina humana. É isso mesmo. É assim que se chega na alta performance. Agora me conta, o que você faria antes se tivesse mais coragem? Se eu tivesse mais coragem... Ai... É difícil porque eu acredito que os maiores riscos que eu já corri hoje, né, na minha vida, principalmente questão de empreendedor, foi um dos maiores riscos que eu já corri e foi onde que eu tive que ter a maior coragem do mundo, assim. E claro, vamos desmistificar essa história de coragem também, porque muita gente fala assim, eu tenho coragem, vou lá e quebro a cara. Quando você não tem racionalidade naquilo que você faz, quando você racionaliza os atos e os fatos que acontecem, aí você coloca a coragem num equilíbrio, num patamar. Você fala assim, peraí, deixa eu avaliar o que tudo isso gera em mim. Porque quando a gente fala sobre, eu tenho coragem, eu vou lá, eu empreendo, eu faço, eu sou o cara. Se você não avalia os riscos, você é um bobo que se jogou de cara. E tem muitas né? pessoas eu penso assim, pelo que menos. às vezes liga a coragem em não possuir medo, né? E é ao contrário, coragem é tipo você mesmo tendo medo, você vai e executa. Exatamente. E olha só, um cliente que mudou a tua visão sobre negócio, ou uma pessoa. Eu tenho 2. Pode dizer. Adriane Clemente e Anderson Lerme. Uau. Um arrependimento que ainda te incomoda. Um arrependimento por não ter feito antes muitas coisas, como, tipo, a própria Mamuscles. O que ninguém vê por trás de uma academia. Que ninguém vê por trás de uma academia. É. Que uma academia, ela precisa de muitas pessoas para que ela funcione. Tipo, umas 40. Não são só os aparelhos. Não. Qual é a parte mais solitária de empreender? É o momento quando eu tenho que abdicar momentos com a minha família. Não preciso falar mais nada, né? Foca no rapaz. A gente percebe. É solitário. É. Empreender. Tanto que os primeiros 3 meses eu dormia na empresa durante 90 dias e por um fato de algo que aconteceu com a minha esposa, foi onde que eu tirei um pouco o pé. Por mim, eu tocava muito mais, mas devido ao que aconteceu com ela, que a gente quase perdeu ela, então, tipo, tirei o pé e pensei, não. Porque eu vi, foi um momento que deu na minha vida, assim, se ela se for, Mamuscles não tem sentido, dinheiro não tem sentido, sucesso não tem sentido, nada tem sentido. Então, eu preferi tirar o pé e, cara, dá pra fazer igual, entendeu? Mas dando uma aliviada. Essa é a prova de que a gente não é máquina. A gente é ser humano. Isso mesmo. E como seres humanos, nós temos nossas limitações. O que o dinheiro nunca vai comprar no Mamute? Minha lealdade. E um conselho que você daria para quem está querendo empreender? Coloque ação nos seus sonhos. E para encerrar o nosso programa de hoje, se você pudesse tatuar uma frase, que eu vi que você é tatuado. Que frase você tatuaria? Se for mirar, mire na lua. Porque se você errar, acertará uma estrela. Uau, gente! Assim a gente encerra o nosso Persona Singular de hoje. Mamute, prazer em te receber aqui. Eu agradeço muito. Tá? A prova de que empreender não é fácil ficou muito claro
na tua maneira transparente de trazer aqui para o programa um pouquinho da tua história. É claro que a gente poderia falar muito sobre a tua trajetória aqui, que certamente é a trajetória de muitas pessoas que até hoje estão empreendendo, que já quebraram a cara, que já tentaram, mas tá aqui a tua situação. Parabéns pela Mamuscles. Para quem quiser conhecer, a gente já disse, fica na Avenida Sul Brasil, 473? 435. 4? 35. 35, gente, no Centro de Maravilha. Vida longa, muito sucesso, muito obrigada por você estar aqui, obrigada por você que nos acompanhou aqui e, claro, meu amigo, eu quero só ver no final desse programa se ele vai comer alguma coisa, gente, mas muito obrigada e assim, vou deixar os microfones para suas considerações finais. Então, agradeço muito por poder me ouvir aqui falar um pouquinho sobre a Mamuscles, sobre a minha história e digo a todos, né? Tipo, se você tem um sonho, corra atrás, acredite primeiramente em si mesmo, porque se nem você acredita em si, quem irá acreditar? É isso, Brasil. Um grande abraço a você que ficou conosco até agora. Não desliga o seu rádio. A nossa programação continua e, é claro, nos acompanhe e nos siga nas nossas redes sociais. Um abraço. Tchau.